Olá, turma. Dentro ainda do contexto de finanças voltadas aqui para empreendedorismo, um material aqui breve, né, para vocês sobre indicadores econômicos, certo? Que é algo que é importante que o empreendedor tenha compreensão de algumas coisas, né? A ideia de cenários econômicos, né? Talvez você já tenha ouvido falar, por exemplo, que o cenário econômico está positivo, o cenário econômico está negativo, né? Tivemos aí alguns anos atrás uma pandemia, aí depois cenário de guerra, e aí você tem momentos e você tem governos que talvez gastem excessivamente em algumas coisas, outros gastam menos, orçamentos públicos que são direcionados para coisas que talvez não devia, aí outro governo chega e muda, vai para outra coisa. Então, assim, às vezes a gente ouve falar de cenários econômicos que são mais ou menos, né, positivos, né? A gente tem aqui contextos de guerra, às vezes não é nem uma guerra em si, mas é um conflito que existe ali entre países que tem um aceno, né, a um cenário, a uma guerra, né? Isso já gera influência. A gente teve momentos na economia aí em que o petróleo subiu muito, que o petróleo subiu pouco, que o minério de ferro subiu muito, que o minério de ferro subiu pouco. A gente teve momentos em que o comércio entre determinados países ficou muito comprometido, e aí você teve um país que não conseguia vender e o outro que não recebia mercadorias, né? E aí você tem preços de alguns bens que sobem ou descem por essas razões, né? Você tem moedas que valorizam ou desvalorizam, né? Já houve em algum momento na economia brasileira que o dólar era empatado com o real, né? Um real equivalia a um dólar. Isso chegou a patamares muito maiores do que o que estão hoje, e em outras épocas estavam menores, então você percebe que o dólar também tem suas flutuações, né? E aí, talvez, dependendo do seu ramo de negócio, esse dólar maior, esse dólar menor, gere ali alguma diferença naquele empreendimento que você possui, né? Momentos em que a economia está mais aquecida, e aí você tem mais empregos e menos empregos, né? A título de curiosidade, você tem aí um indicador, um dos indicadores de aquecimento ou não da economia americana, por exemplo, é justamente quantidade de empregos, né? Quanto melhor esse indicador, em tese, reflete uma maior capacidade de consumo daquela sociedade, né? Então, observa-se isso como algo positivo. E aí todo mundo aí em algum momento deve ter ouvido falar de PIB, né? Que o PIB cresceu, que o PIB diminuiu, que o país ficou mais rico ou que o país ficou mais pobre, né? Perceba que essa sopinha de letrinhas, esses contextos econômicos, que não dependem de uma única coisa, ah, o presidente americano faz tal coisa ou deixa de fazer, aquilo influencia diretamente, influencia, mas nunca é só isso, né? O pessoal que é especializado em aviação coloca que um avião nunca cai por uma única razão. Normalmente ali você tem algumas coisas que acontecem de forma sequencial ou paralela que fazem com que aquele avião caia, né? A economia é muito parecida com isso, né? Dificilmente você vai ter um único elemento que cause uma mudança extremamente drástica na economia como um todo. Mas vários elementos isolados e aquilo se somando ou se multiplicando realmente geram cenários econômicos bem diferenciados, né? É importante que o empreendedor tenha uma compreensão sobre inflação, né? E o que é que pode indicar se existe ou não esse bicho que a gente está chamando aqui de inflação, né?
Normalmente, pessoal, a inflação ela aparece, ela aparenta para a gente, ou ela aparece para a gente através dos reajustes de preço. Então, quando você vai no supermercado e gasta X, e mês seguinte ou no outro mês você vai e gasta, desde, obviamente, que você compra as mesmas coisas nas mesmas quantidades. E você vai e gasta mais um tanto por cento, aí depois você vai e gasta mais outro tanto. Aí, e aquilo vai se prolongando, você tem ali invariavelmente um contexto inflacionário. Professor, mas só quando é de um mês para o outro já não é uma inflação, já não é algo preocupante. Não, às vezes você tem ali um aspecto até logístico, né? Carregamentos que não foram feitos, e etc. E aí ali você diminui a oferta de produtos e os preços reajustam. Às vezes é algo muito localizado, né? Mas quando você tem isso com uma certa frequência, com uma certa. Aquilo vai ficando presente, aí você tem realmente um cenário de inflação. Se ela está alta ou está baixa, vai depender do quanto é que você está sentindo, né? E do quão importante, né, aquele valor tá, qual o significado, né, em termos percentuais daquele valor para você. Bom, de onde é que vem isso, né? Normalmente vem de desequilíbrio de oferta e procura. Então, por exemplo, imagina que nós estamos aqui na safra de milho, certo? Estamos aí num contexto em que normalmente o movimento que existe, você tem aí, começou o período de chuva, a turma corre aí para plantar milho e feijão. Provavelmente, na época lá dessa grande colheita de milho, né, por diversos produtores, a oferta de milho sobe muito e, invariavelmente, o preço dele tende a cair. Né? Quando chega numa outra determinada época do ano, que você tem menos plantios, né, você tem menos chuvas e etc., a oferta desse milho diminui e, invariavelmente, ele se torna mais caro. Então, você tem aí um elemento de oferta e procura que interfere muito nisso daí. Né? Lógico, se você tem algo que a longo prazo diminui a oferta, não tem jeito. Esses reajustes de preço eles vão ocorrer. Aumento de custo, né? Você pode ter ao longo do tempo reajustes salariais, aumento do gasto de energia, reajuste da taxa de energia, alíquotas tributárias maiores, né? Você pode ter aí contextos que causem esse aumento de custo, e invariavelmente isso vai causar reajuste de valores. Emissão de moeda, na literatura aí existem diversos exemplos no mundo de países que emitiram muita moeda e, como consequência, isso gerou inflação. Né? A gente teve alguns anos atrás aí um cenário de pandemia, e no cenário de pandemia os governos, de modo geral, até para poder darem o apoio à população e aos empreendedores que era necessário à época, tiveram que emitir moeda. E uma das coisas esperadas pós pandemia era a inflação, né? Justamente porque os países, de modo geral, fizeram muita emissão de moeda. Não cabe aqui a gente julgar se país A ou B fez certo ou fez errado, mas quando a gente olha em termos mundiais, grandes países fizeram emissão de moeda, e esses países, invariavelmente, a inflação apareceu lá em algum momento, em maior ou menor escala. Expectativa de inflação e precificação futura. Dá um exemplo clássico aqui. No Brasil é fácil a gente ver isso. Imagina que um determinado candidato ganha uma eleição e aquele candidato se mostra, por exemplo, contra indústria automobilística. E aí o que é que vai acontecer? A eleição aqui no Brasil é em outubro, normalmente esse candidato só vai assumir em janeiro, e os efeitos do trabalho dele vão começar a aparecer lá para abril, maio. Mas o que é que acontece? Esse posicionamento contra dele, às vezes ele vai demorar meses, anos ali para poder efetivamente fazer alguma coisa. Mas o que é que acontece? Ele ganhou a eleição em outubro, as ações da indústria automobilística, né? Elas já caem, né? No dia seguinte já cai. E aí, por quê? Porque o mercado já se adapta àquela perspectiva futura, né? Então, você tem aí
provavelmente o preço dos automóveis mudando, o cenário de automóveis mudando, mesmo antes daquele candidato assumir, certo? Justamente por conta de expectativas futuras. Perceba que aí não é nem algo concreto ainda, né? É algo que nem ocorreu, mas o mercado já faz esses ajustes de valores. E nessa inflacionária, é, invariavelmente, pessoal, ao longo do tempo as coisas se reajustam, né? Porque naturalmente esses custos se elevam, né? Você emprega mais pessoas, você tem que construir uma nova planta industrial, você tem que abrir novas filiais, né? Você tem momentos aí em que esses reajustes eles têm que surgir, né? O salário mínimo sobe todo ano, aí combustíveis de vez em quando sobe, aí você segura ali por um tempo, vai ter uma hora que você não vai poder segurar mais. Então você tem ali uma inércia inflacionária mais ou menos natural, né? Como é que essa inflação se demonstra para a gente? De forma mais natural, através do aumento de valores, né? E aí é algo que a gente sente. Perceba, professor, mas isso não é a inflação? Inflação não é isso, né? Inflação, o aumento dos valores é a consequência dessa inflação, né? Então, se um país emite muita moeda, a inflação não é causada pelo reajuste de preços, que essa é a percepção que algumas pessoas têm, né? Mas o reajuste de preços é consequência, talvez, das emissões de moeda, desde que a gente tenha falando desse contexto, né? Das emissões de moeda, e isso é uma consequência da emissão de moeda, né? Então, ele se apresenta para a gente como o reajuste de valores, mas isso não necessariamente é a inflação em si, né? Ou é a causa. A inflação afeta da mesma forma ricos e pobres? Vamos lá. Você tem um sujeito que ganha 2.000 e você tem um sujeito que ganha 200.000. Teoricamente, pessoal, aí vamos falar aqui de inflação de alimentos, né? Reservadas as proporções, né? Se esses dois sujeitos, cada um for um homem de 70 quilos, né? Um homem de 70 quilos ganha 2.000, o outro de 70 quilos ganha, de mesma altura e etc., ganha também, ganha 200.000. é, Talvez o tanto de calorias que eles consumam, o tanto de arroz que eles comem, o tanto de macarrão que eles comem, é mais ou menos a mesma coisa. Só que a proporção de alimentos em cima de 2.000 é muito maior do que a proporção, já que eles comem o mesmo tanto, a proporção em cima de 200.000 é menor. Então, o que é que a gente percebe? O cenário inflacionário, a pessoa de baixa renda, ele tem uma sensibilidade maior nos elementos de inflação, porque ele sente mais rápido, né? Com um reajuste ali de 10, 15% em alimentos, num orçamento menor, você sente ele mais fácil, né? E por que que eu que sou empreendedor, ou eu que quero ser empreendedor, preciso entender disso? É porque é você que está vendendo para o consumidor final, né? Então, assim, você precisa compreender se naquele seu ramo de negócios está havendo, por exemplo, reajuste de valores. E por que esses reajustes de valores estão ocorrendo? Aí está a graça do empreendedor, quando o empreendedor sabe explicar os porquês, né? Então, se você está num cenário, por exemplo, de dolarização, né, que o seu negócio é muito dolarizado, e o dólar está subindo, não tem o que você fazer, né? O seu contexto ali é um contexto de reajuste de valores porque o dólar está subindo. Perceba que não é culpa sua. Você não manda no valor do dólar, né? Então, é interessante que o empreendedor compreenda daquele ramo em que ele está inserido, se você tem ali um cenário inflacionário nele, ou se aquele reajuste é algo só pontual, né? É importante entender isso. O que o empreendedor precisa compreender sobre inflação? Primeiro, como ela influencia, por exemplo, os fornecedores dele. Então, eu tenho lá meus fornecedores e tenho meus clientes, quer dizer, como é que a dolarização, como é que esses aumentos de custo, como é que esses reajustes de preço que estão ocorrendo, eles estão vindo dos fornecedores para mim e eu vou repassar, ou é uma pressão que está existindo no meu próprio segmento, independente de fornecedores, para que haja esses reajustes, né?
Então, é importante que você, como empreendedor, se entenda dentro dessa cadeia, né? Imagina que você é um empreendedor do ramo de leite, quer dizer, você tem lá o produtor de leite, você tem o cara que processa leite e vende lá produtos processados, quer dizer, esse cidadão que vende aqui o produto processado, ele precisa compreender que muitas vezes o valor do leite que ele vai pagar depende se o preço da ração desses animais não foi reajustado. E aí, por quê? Porque se você tiver aí muito componente importado e o dólar subir, invariavelmente o preço do leite vai subir e talvez o preço do seu doce de leite também vai ter que subir, né? Então, é interessante que você compreenda daquela cadeia em que você está inserido, onde é que está havendo esses reajustes ou esses deságios para você se entender dentro daquele contexto. Alguns outros indicadores, né, indicadores relacionados aí à inflação, a gente tem aqui o IGPM, né, temos três tipos aqui, três subelementos que geram IGPM. IGPM aqui no Brasil, pessoal, o pessoal usa muito para reajuste de contrato de aluguel, certo? Normalmente os contratos de aluguéis aí, os reajustes são feitos pelo IGPM, né? A gente tem o IPCA, né? Esse Czinho é de consumidor, então, ele é muito interessante para a gente ver, por exemplo, se a inflação voltada para o consumidor final ela está subindo ou está caindo. O que que compõe o IPCA? Comida, habitação, vestuário, transporte, saúde, educação, comunicação. Então, aí dentro estão os aluguéis, estão as roupas, os calçados, o combustível, passagem de ônibus, o valor dos remédios, o valor dos planos de saúde, mensalidade escolar, valor das contas de telefone, né? Então, perceba que se o IPCA está subindo, é porque está havendo ali uma pressão no mercado doméstico, né? No orçamento das famílias, certo? E é um indicador gerado aí pelo IBGE. A gente tem aí o INPC também, Índice Nacional de Preço do Consumidor, é uma outra, digamos assim, é um outro indicador que mede, ele acaba sendo composto, digamos assim, ele acaba sendo um indicador voltado muito mais para quem ganha até 6 salários mínimos, né? A forma de cálculo dele, ele é mais direcionado para isso, enquanto o IPCA, digamos assim, ele acaba sendo um pouco melhor porque ele pega uma camada populacional maior, certo? Então, de modo geral, o ideal é a gente ficar de olho no IPCA para saber se esse IPCA está caindo ou está subindo. Uma observação importante, pessoal, é que no IPCA, como ele é composto de diversas coisas, às vezes a gente vê assim, o IPCA caiu. Quer dizer que tudo caiu? Não. Muitas vezes você tem aí combustível que caiu e saúde que caiu, mas, sei lá, a alimentação subiu. Então, só que ela subiu em uma proporção menor do que os outros que caíram. Então, o indicador como um todo cai. Então, não quer dizer quando o indicador sobe ou cai que tudo subiu ou caiu, né? A gente tem um outro indicador interessante para a gente entender, né? A taxa Selic, né? Ou taxa básica de juros. Aqui está um gráfico que eu fiz da taxa Selic aí em 10 anos, né? É, perdão, em 20 anos, né? Tá aí desde 2020, desde 2006 para cá. Note que ele não é fixo, né? Só tem muita mudança, né? Você teve aí diferentes governos que entraram e saíram, e às vezes o mesmo governo ficou um tempão e a Selic também se mudou muito desse governo. Então, o que é a taxa básica de juros, né? Ela serve de referência para a taxa de juros no país, né? Então, ela não é gerada pelo mercado, o Banco Central define qual é a taxa Selic, né? Existe uma reunião aí do Copom a cada 45 dias e eles definem essa taxa de juros, né? E para que ela serve? De modo geral, pessoal, essa taxa Selic ela tenta ser um instrumento de controle de inflação. Então, em tese, se você tem uma taxa de juros alta,
é porque naquele cenário ali está se evitando aumentar consumo, porque na medida que você aumenta demais o consumo, a procura por esses produtos, sem o aumento proporcional da oferta, vai fazer com que o preço deles suba, né? Então, você tem aí a taxa Selic como um elemento de controle inflacionário. E aí, assim, dentro do nosso contexto de empreendedor, é interessante a gente observar a taxa Selic. Então, por exemplo, aqui a gente teve um determinado momento, aqui por volta do ano de 2020, 21, por aqui, uma queda drástica da Selic. Aqui ela ficou na faixa aqui de 2%, aqui 2015, o gráfico não está muito detalhado, mas ficou aqui na faixa de 14%. Aqui 2025, né? Está aqui na faixa de 14 alguma coisa, né? Perceba, se uma taxa básica de juros está muito alta, ou seja, aquela taxa de referência está muito alta, quer dizer que quando eu vou pegar um empréstimo, essa taxa de juros está alta. Então vamos lá, imagina que você é um empreendedor e você quer montar uma filial. Perceba aqui, uma coisa é você montar uma filial com a taxa Selic de 14, certo? Então você vai pegar um financiamento ali para fazer uma construção, para montar equipamento, para comprar caminhão e etc, tal, a 14%. Outra coisa é você pegar esse mesmo financiamento a 2%. Então perceba que, lembra que eu falei que na pandemia houve muita emissão de moeda e aí houve uma tendência a cenário de inflação, né? Pós pós-pandemia, a Selic subiu consideravelmente, justamente como uma consequência aí, né, das emissões de moeda, né? Não só disso, mas principalmente disso, né? E aí a gente tem o CDI. É, quem tem conta em banco digital, você deixa o seu dinheiro lá e lá está escrito assim, não, vai render 100% do CDI, 102% do CDI, aí não sei quem já parou para se perguntar o que seria esse CDI, né? O CDI, pessoal, a grosso modo, ele é uma taxa, né, de juros interbancário, né, em que os bancos movimentam dinheiro entre si utilizando essa taxa de juros, e ela, digamos assim, ela é muito próxima da Selic, né? Então, ela é quase um simulador da Selic. Ela não é 100% não, mas chega bem próximo. Então, o que é que o banco está te dizendo? Se a Selic é 15%, e ele vai te pagar 100% da Selic, então ele vai te pagar naquele espaço de tempo mais ou menos 15%, certo? Um pouquinho menos de 15%, mas muito próximo a 15%, tá? Se ele está te dizendo que vai pagar 120%, ele vai te pagar 120% desses 15%. Então ele vai te pagar mais do que 15%. Então os bancos, eles incentivam você deixar o dinheiro lá, te oferecendo uma remuneração com base no CDI, que é com base na taxa Selic. Então vamos lá, se a taxa Selic estiver bem baixinha e o banco pagar 120%, vamos lá, a taxa de juros lá, a taxa Selic está 3% ao ano, e o banco resolveu pagar 130% de CDI para você. O banco, num cenário de 15% de taxa Selic, se ele pagar 100% de CDI, ele vai estar pagando mais do que se ele estivesse pagando lá os 120%, 130% a uma Selic muito mais baixa, tá? Então, assim, observe que os bancos, eles utilizam o termo CDI, mas pense, quando toda vez que você vê CDI, pense que ele é um simulador, vou colocar aqui entre aspas, de Selic. Você olha para a Selic e é aquilo que ele vai te pagar, tá? Câmbio, pessoal. O que é que a gente, como empreendedor, precisa entender? Ah, só voltar aqui rápido. Professor, o que é que eu, como empreendedor, preciso entender de CDI? Lógico, imagina que você tem 50, 70 mil reais numa conta aí da sua empresa. A grosso modo, pessoal, qual é a conta que a gente tem que fazer? Eu vou comprar estoques de mercadoria ou eu vou deixar esse dinheiro rendendo num CDI que eu vou ganhar aí 14%, sei lá, 8%, né? Vai depender da taxa Selic da época, né? Sem fazer nada.
Então, assim, o que é que acontece? A Selic muito alta estimula, de certa forma, um desestimulador do empreendedor, porque, de certa forma, o empreendedor consegue ter uma rentabilidade muito grande do dinheiro dele, sem ele fazer muita coisa. Isso, em parte, é verdade, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que quando o cidadão empreende, talvez essa comparação não seja tão inteligente de se fazer, à medida que ali a gente está falando de conquistas de mercado, de market share, de você ter, mesmo que sejam margens menores, você ter ali fontes de receitas ampliadas, certo? Mas, a grosso modo, em algum momento, talvez você se sinta mais à vontade em deixar seu dinheiro parado numa CDI, desde que essa Selic esteja alta. Vamos lá para o câmbio, né? Existe aí um padrão monetário internacional, que é baseado no dólar, relação de oferta e procura de moeda forte. Então, assim, por que que a maioria das pessoas quer dólar, né? É porque onde você chegar com dólar, ele é aceito, ele é considerado uma moeda forte, né? Então, quando a gente no Brasil compra mercadoria, por exemplo, na China, ou compra mercadoria na França, eles não querem receber real, porque o real para eles não conseguem se relacionar comercialmente com outros países, com os fornecedores deles, com real. Então, normalmente aí você vai ter que fazer um câmbio, você vai ter que trocar o seu real por dólar e pagar isso em dólar. Existe aí um padrão de relacionamento internacional em dólar por essa razão. E aí o que é que acontece? Acaba que isso faz com que o dólar seja uma moeda muito valorizada, porque a relação comercial entre países ela é feita dolarizada. E aí tem essa piada, né? Você come dólar, quem gosta de pão come dólar, né? O Brasil ele não é autossuficiente em trigo, a gente importa a maior parte do trigo que consome, e é como eu falei, o produtor de trigo, um país X qualquer, ele não quer receber em real, ele quer receber em dólar. Então, se a gente importa trigo pagando em dólar, e eu preciso de mais reais para comprar esses dólares, quer dizer, esse pão vai ficar mais caro, né? Note que eu não estou nem reajustando o valor do trigo lá na fazenda do produtor, lá no, fora do país. Eu só estou reajustando o dólar. Se o dólar sobe 10%, eu vou ter que gastar mais para comprar aquele mesmo tanto de dólar, né? Então, a grosso modo, quem come pão, come dólar. Quem come biscoito, come dólar, porque biscoito também é feito de trigo, e trigo ele é importado, né? Então, tem diversos produtos aqui que nós não somos autossuficientes. O Brasil, por exemplo, não é autossuficiente em diesel, né? Uma parte do diesel que a gente consome ela é importada. E diesel é o que é utilizado nos caminhões, e basicamente o varejo brasileiro todo é feito em caminhões, né? Então, quando a gente compra uma maçã, certo? Seja na Ceasa, seja no supermercado, aquela maçã chegou lá provavelmente num veículo a diesel. Então, indiretamente, a gente come a maçã que se movimentou queimando parte em dólar, tá? Então, assim, é você sempre imaginar que, dependendo do seu ramo de negócio, você pode ter uma vida mais ou menos dolarizada. Agora, dificilmente você não tem qualquer envolvimento com dólar, né? A gente é extremamente dependente aí de muitas importações e etc. E aí, na medida que eu trabalho muito com importação, isso daí é um comércio feito em dólar, tá? Para que serve o empreendedor compreender, né? Note, existem aí, por exemplo, ramos de informática. O Brasil importa muita coisa. Eu acabei de falar, né? Trigo. A gente é muito fraco também no ramo de fertilizantes, né? Então, basicamente, o agronegócio que movimenta fertilizantes, ele é dependente de dólar. O dólar subiu, o fertilizante fica mais caro, e quem emprega muito fertilizante
tem que repassar aquele valor. Então, o que é que você precisa compreender? Do seu ramo de negócio, que eu não sei qual é, vai depender de você, o quão você é influenciado pelo câmbio, né? Se o dólar subir ou o dólar cair, como aquilo atinge o seu empreendimento? É numa proporção grande, é numa proporção menor, eu vou ter aí produtos substitutos, né? Então, precisamos compreender que em maior ou menor proporção você pode ter aí um negócio, certo? Que seja mais ou menos dependente em dólar. Então, assim, eu quis trazer hoje para vocês uma geral, assim, alguns indicadores, né? Espero que tenha sido útil e que seja útil aí no processo de formação dos senhores. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço forte a todos.